Eu estou com muita raiva. Como controlar a tua raiva? Como a pessoa ela consegue se controlar no momento que ela está quente, no momento que ela está pegando fogo? Isso é o que veremos hoje em mais uma aula do Rambam, refinando teu caráter, trabalhando com as tuas midot. E veremos hoje alguns assuntos muito interessantes. Primeira coisa, falaremos sobre a raiva, como não guardar rancor sobre outras pessoas, como não envergonhar outras pessoas. E veremos também como você deve advertir ou reprimir outra pessoa numa situação que você precisa dar essa advertência. Então, primeira coisa, nós temos esse preceito tão importante da Torá, de Lotisna et achicha bilvavecha, você não pode odiar o teu irmão no teu coração. Você não pode odiar, você não pode guardar rancor, ódio, raiva, rancor, que são várias formas de você expressar o mesmo tipo de sentimento. Número 2, nós temos uma mitzvah, um preceito positivo da Torá, de você advertir o próximo, de você dar uma repreensão ao próximo. Se você é uma pessoa, se tem alguém que te machucou de qualquer maneira, que te feriu, você está chateado com aquela pessoa, você precisa adverti-la, você precisa dizer, olha, isso que você fez está errado. Ou uma situação que você vê alguém pecando, alguém indo contra a Torá, contra o judaísmo, contra os preceitos da Torá, nós temos a obrigação também de advertir aquela pessoa. E por último, temos um preceito de não envergonhar um outro judeu. Você não tem o direito de envergonhar uma outra pessoa. Que é na mesma frase, no mesmo versículo, a Torá nos ensina essas três ideias: de você não guardar rancor, de você advertir e de você não envergonhar uma outra pessoa. Então, isso nós vemos na Torá, na história de Abraham. Abraham, ele cavou muitos poços. O patriarca Abraham, ele cavou muitos e muitos poços. E o Avimelech, lá dos filisteus, os escravos dele, os servos dele, acabaram roubando um desses poços que o Abraham ele cavou. Então Abraham ele foi lá e advertiu o Avimelech pelo roubo, pelo que os servos dele levaram os poços, roubaram os poços de Abraham, que era o shopping center da época. Imagina, você achou um lote de terra muito valioso. E o Avimelech disse que ele não estava sabendo de nada. E o fato é que ele não sabia. E por causa disso, ele acabou fazendo um pacto de paz com o Abraham. Então, daqui nós aprendemos dos dois. Tanto de Abraham, que ele advertiu, e como do Avimelech, o rei dos filisteus, que ele aceitou a advertência, ele aceitou essa bronca, e ele acabou fazendo a paz junto com Abraham. No século XIX viveu um grande homem, o Rabi Yoshua Yehuda Leib Diskin, que era conhecido como Maharil Diskin, ou a pessoa super afiada lá da cidade de Brisk. Era uma pessoa muito erudita, um grande sábio da Torá e etc. E ele ajudava muitos pobres e muitos órfãos e assim por diante. Então esse Maharil Diskin, ele era o rabino lá de Brisk, pela saúde dele, ele precisava tomar chá com muito açúcar. Ele precisava de açúcar. Uma noite, durante a sua aula, chegou uma pessoa
e preparou o chá dele, e ao invés de colocar açúcar, colocou sal. E obviamente que isso aqui não tinha como tomar aquele chá. E o Maril, ele tomou o chá como se nada tivesse acontecido e não falou nenhuma palavra e continuou a sua aula. Quando a esposa dele descobriu que o marido tomou o chá sem açúcar e com muito sal, ela ficou muito chateada e ela foi e advertiu o marido por ter arriscado a vida dele. Por ter arriscado. Como você está fazendo isso? Como você está bebendo isso? E ele respondeu para a esposa, calmamente, falou o seguinte: nossos sábios nos ensinam que é preferível a pessoa se jogar numa fornalha do que envergonhar uma outra pessoa em público. Então, eu arrisquei um pouquinho da minha vida, da minha saúde, mas eu não podia envergonhar aquela pessoa, aquele meu aluno em público. Então, quando você vai dar uma advertência, quando você vai dar uma palavra de mais forte sobre uma outra pessoa, você vai reprimir uma outra pessoa, você tem que saber de que forma que você vai falar essas palavras. Usar uma luva de pelica, você realmente saber como lidar com aquela situação. Então, reprimir uma outra pessoa, advertir uma outra pessoa, é como se estivesse dando uma vacina. E antes de dar uma vacina, precisa de uma agulha esterilizada, as mãos da enfermeira, o corpo, o braço da pessoa que vai receber aquela vacina, porque senão o veneno ou alguma sujeira, alguma bactéria pode entrar no corpo daquela pessoa e não somente que ele não vai receber a vacina, ele vai acabar sendo prejudicado por causa disso. Então, quando você vai reprimir uma outra pessoa, você vai repreender uma outra pessoa, você precisa estar limpo, com a língua limpa, dentro do coração, limpo de inveja, limpo de orgulho, para você conseguir e ter o direito de falar essas palavras para outra pessoa. Nós sabemos que no judaísmo existem e somente três casos que se a pessoa ela tem que fazer um pecado ou perder a vida, nesses únicos três casos da pessoa ela deveria perder a vida e não fazer este pecado. Quais são esses três pecados? Mate fulano ou senão eu te mato. Então ele tem que optar em perder a vida, mas não matar o próximo. Sirva idolatria ou eu te mato. Então você tem que perder a sua vida e não fazer idolatria. Ou ter uma relação marital com uma pessoa que é proibido dele ter. Então ele também tem que optar em perder a sua vida. Então explicam nossos sábios que envergonhar uma pessoa em público é exatamente como se você estivesse matando, assassinando aquela pessoa. Quando você envergonha uma pessoa em público, você está matando ela. Então, da mesma forma que, num caso como este, a pessoa deveria estar disposta a abrir mão da sua vida para não matar o próximo, mesma coisa, se você tem uma situação que você pode acabar envergonhando uma pessoa em público, então opte em abrir mão da sua vida, mas não envergonhar aquela pessoa em público. Então, quando você vê uma pessoa pecando em público e você não adverte, então agora já é uma situação diferente, porque existe a mitzvah de você advertir, mas precisamos saber como você pode advertir e dar uma repreensão sobre outras pessoas e em que situações que você não pode dar esse tipo de advertência e repreensão para outras pessoas.
Então, uma situação que você vê alguém falhando e você não adverte aquela pessoa, existe uma outra proibição da Torá. Lota modal damre echas. Se você vê alguém que está morrendo, alguém que foi atropelado, e você não vai lá dar uma assessoria, você não vai lá ajudar aquela pessoa, você está derramando o sangue daquela pessoa. Então, se você vê alguém fazendo uma coisa de errado, e você tem a oportunidade de ajudá-la ou de adverti-la, você, de certa maneira, você está derramando o sangue daquela pessoa. O Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, ele foi destruído por causa desses dois pecados. A primeira história, muito famosa, que aliás eu gravei isso aqui ano passado, nas histórias da destruição do primeiro templo, tinha uma pessoa que se chamava Bar Kamtsa, filho de Kamtsa. E uma vez ele foi num casamento e ele acabou sendo envergonhado em público, e já que ele foi envergonhado em público, que o cara, que era o dono da festa, não convidou ele para a festa, ele acabou indo para os romanos e falou mal dos judeus, ele fez Lashon Hará, maledicência, ele falou mal dos judeus, e isso acabou levando à destruição do Beit HaMikdash, por causa dessa situação. Uma pessoa foi envergonhada em público, ninguém abriu a boca, e ele ficou super envergonhado, e por isso ele foi para os romanos, e na consequência, o templo foi destruído. E o Beit HaMikdash também foi destruído por causa que pessoas não advertiram, não reprimiram umas às outras. Porque na hora que você vê alguém fazendo errado e você fica calado, quem cala consente. Você concordou com aquela pessoa e você não falou nada. Nós temos a obrigação de ensinar e aproximar e advertir as outras pessoas. Só que a questão é o seguinte: olha quem está falando. É a frase não conhecida. Olha só quem está falando. Porque se você vai falar alguma coisa, você vai dar a moral para o outro, você vai dar uma bronca para o outro, você vai dar uma advertência, você não pode ter essa mesma falha. Inúmeras vezes eu escuto uma aula, uma palestra, ou alguém pregando alguma coisa, e ele não é um exemplo disso que ele está pregando. Então, para ele pregar alguma coisa, ele precisa ser isso antes. Como vimos muitas vezes nas aulas de Pirkei Avot, da ética dos pais, que a frase mais repetida na ética dos pais é Hu Haya Omer. Ele costumava dizer. Este sábio costumava dizer, e essa é essa mensagem. Explica-nos os sábios que você tem que mudar a pontuação. Hu Haya, vírgula, Omer. Ele era, vírgula, falava. Primeiro ele era. Primeiro este sábio vivia dessa maneira. Era uma filosofia de vida dele. E já que ele vivia dessa maneira, ele falava e pregava e ensinava e cobrava das pessoas que fizessem também dessa mesma maneira, desse mesmo tipo de comportamento. Agora, se você está falando da boca para fora, então você não tem o direito de pregar e muito menos de dar uma bronca, de dar uma advertência nas outras pessoas. Porque a primeira coisa você tem que trabalhar consigo mesmo. Que essa que é a grande o grande elogio de Deus. Magid devarav le Yaakov chukav mishpatav le Israel. Deus ele fala as suas palavras para Jacó, os seus mandamentos, os seus estatutos para Israel. Porque aquilo que ele faz, ele nos ordena fazer. Diferente dos outros seres humanos, a grande maioria, que façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Então essa que é a grande regra sobre aqui. Olha só quem está falando. Se você está dando uma advertência, uma bronca em alguma outra pessoa, a primeira coisa que você tem que make sure que você não está fazendo a mesma coisa, a mesma falha, o mesmo problema que você está advertindo o próximo.
E a grande pergunta é como, no momento que você sim quer advertir o próximo, como que eu devo falar alguma palavra, alguma repreensão? Então, a primeira coisa, você tem que falar com uma voz tranquila, privada, quer dizer, não na frente dos outros, não na frente de outras pessoas, para que a pessoa não se sinta envergonhada. E você tem que pontuar aquilo que ele está fazendo. Não dá uma bronca em geral. Ah, você sabe o que você fez de errado. Não, você tem que falar para ele, olha, isso que você fez de errado, sabe, me machucou, ou me feriu, ou é um pecado, é uma coisa errada e assim por diante. Agora, cada pessoa e cada situação é diferente. Depende de quem está falando e quem que está recebendo. Se você é uma pessoa muito dura, você tem que mastigar muito antes de você falar isso aqui com aquela pessoa. E se a pessoa que está recebendo é muito, muito sensível, uma pessoa que é muito sensível, então você tem que realmente saber como falar essas palavras e como tratar com aquela pessoa. Tem situações que está numa aula ou numa palestra e o professor, ele falhou, ele falou alguma coisa errada. Como que um aluno pode virar para o professor, para a professora, para o mestre, para o rabino, e falar que ele está errado? Hoje em dia, muitos alunos falam, apontando para o professor, você está errado, porque isso, porque aquilo. Ele ainda vai entrar lá no ChatGPT e vai ver que está errado, professor. É muito fácil. Ensina a Torá que quando o seu mestre, seu professor, está errado, você tem que virar para ele e falar, desculpa, mestre, mas eu me lembro que o senhor falou tal e tal coisa uma outra vez, ou será que não consta diferente num outro livro, sei lá o que mais, mas sem envergonhar o professor. E mais ainda, se você sabe que o professor não sabe, ou você vai fazer uma pergunta para ele, sabendo que ele não está estudando nisso, nesse assunto, neste momento. Agora, a grande questão é, se eu sei que a pessoa não vai me escutar, e principalmente como rabino, nós vemos inúmeras pessoas fazendo pecados, transgressões e falhas e mais falhas. E eu sei que o cara não vai me escutar. Eu sei que a pessoa não vai acatar, não vai seguir a risca. Então, depende da situação. Se a pessoa está fazendo uma transgressão que claramente está escrito na Torá, e ele está fazendo isso aqui de uma forma dentro de casa, privadamente, quer dizer, sem se expor, então eu preciso lá e dar essa repreensão para aquela pessoa. Agora, se ela está fazendo algo que está escrito na Torá e ele está fazendo isso aqui em público, eu preciso, uma vez, virar para ele e falar: olha, isso que você fez está errado. Agora, se é uma situação que não está escrito claramente na Torá e nem todo mundo sabe sobre isso, então eu não posso ir advertir aquela pessoa. Porque, de qualquer maneira, ele não vai me escutar. Porque não está escrito claramente na Torá. Então, é melhor que ele faça sem querer do que de propósito. Porque no momento que eu virar para ele e falar, olha, consta isso, 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 e ele vai continuar fazendo, agora vai ser de propósito, porque ele sabe que consta claramente, que consta na Torá essa situação. Mas, de qualquer maneira, o mais importante a gente precisa saber que não podemos envergonhar uma outra pessoa. Não podemos. E nossos sábios falam que a pessoa que envergonha uma outra pessoa, ele perde o seu helek olam haba, o seu quinhão no mundo vindouro. Conta uma história muito bonita de um grande homem, Reb Israel Hager, que era conhecido pelo seu grande Avat Israel, amor ao próximo, que ele era Reb Israel da cidade de Vishnitz. Ele
certa vez ele veio até um banqueiro, até na verdade o gerente de um banco. E ele sentou na frente dele, na mesa desse gerente, ele ficou lá sentado uns minutos, sem abrir a boca, depois ele se levanta e vai embora. Quando que o gerente percebeu, ele falou, Rebbe, tipo, o que você vai fazer aqui? Você veio aqui, você queria falar alguma coisa para mim? E você não falou nada. Então o mestre falou o que falamos antes. Nós temos a mitzvah, o preceito de advertir o próximo. Mas tem situações que você tem que ficar quieto e não dar advertência, porque se você sabe que a pessoa não vai te escutar, então você fica quieto. Então eu vim aqui, eu sabia que você não ia me escutar, então por isso que eu vim, fiquei na sua frente, mas eu não abri a boca, porque a minha mitzvah era de ficar quieto, mas eu vim aqui para estar na sua frente porque eu sabia que você não ia me escutar. E o cara ficou muito curioso, falou, sério, mas com certeza me fala, porque eu vou te ajudar, vou fazer o que você me pediu. Daí, tá bom, eu vou te falar. Olha, tem uma viúva, pobre, miserável, que não tem nenhum centavo, e ela vai perder a casa dela porque ela está devendo muito dinheiro para o teu banco. Então eu esperava que você, como um gerente do banco, você poderia ignorar a dívida dela e dessa forma ah, ela poderia ter uma vida mais tranquila. Mas eu tinha certeza que você não iria me escutar. Então eu vim aqui e eu fiquei quieto porque você não ia conseguir ajudá-la. E daí o gerente falou, interrompeu o rabino, falou, mas eu não consigo fazer nada. Como que eu vou ajudar? Eu não sou o dono do banco, o dinheiro não é meu. Eu sou um gerente, um simples gerente aqui no banco. Como que eu. Ela está devendo muito dinheiro aqui para o banco. Daí o Rebbe falou: tá vendo? Você não ia me escutar, por isso que eu fiquei quieto. Ele se levantou e foi embora. Mas isso tocou no coração do gerente, que ele conseguiu fazer isso, aquilo, pegou do seu próprio dinheiro e acabou pagando as dívidas daquela viúva. Certa vez, Rabi Yehuda Nassi, Rabi Yehuda o príncipe, o autor da Mishnah, ele estava dando uma aula, e um dos alunos comeu alho, que é bom para a saúde, principalmente no passado, as pessoas comiam bastante alho cru, e ele entrou na sala mastigando alho, e a sala estava fedendo, estava cheirando muito mal, e daí as pessoas estavam incomodadas. Daí o Rabi Yehuda, o professor, ele vira para os alunos, ele fala, aquele que comeu o alho, que se levante, por favor, e vai embora. Um dos alunos, o grande Rabi Hia, que era o aluno mais velho, um grande sábio também, naquele momento ele se levantou e ele foi embora da sala. Quando que Rabi Hia se levantou e foi embora, então todos os alunos acabaram se levantando e foram embora também da sala. No dia seguinte, o filho do professor, o filho do Rabi Yehuda Nassi, o Rabi Shimon, ele vira para esse aluno, para o Rabi Hia, ele fala, vi que você incomodou meu pai ontem, né? Assim, se atrapalhou toda a aula do meu pai. E Rabi Hia falou, Deus me livre, imagina, eu não comi o alho, eu não estava com bafo de alho, mas eu saí da aula porque todo mundo acabou me seguindo e saíram da aula. E daquela maneira, o cara que comeu o alho, ele não foi envergonhado em público. Então ninguém ficou sabendo quem que comeu aquele alho. E nós percebemos que quando alguém está envergonhado em público, a reação natural do corpo é ficar vermelho. O rosto dele fica vermelho e depois ele fica pálido, fica branco.
blushing, certo? A pessoa ela fica vermelha no rosto. Por que isso acontece? Porque os como chama isso? Ahm, a passagem do sangue, no momento que a pessoa ela fica envergonhada, os vasos sanguíneos do rosto, naquele momento, eles ficam mais amplos, eles ficam maiores, e muito mais sangue acaba passando por aqueles vasos sanguíneos, e o rosto fica automaticamente fica vermelho. E isso é incontrolável. Uns meses atrás, eu estava numa situação, estava num evento, e alguém falou uma frase que o professor que estava falando, ele ficou vermelho. Eu olhei para ele, estava vermelho. Quer dizer, na hora que a pessoa ela fica, os vasos, obrigado, os vasos ficam dilatados. Então, dessa maneira, a pessoa automaticamente ela fica envergonhada, ela fica vermelha. E por isso que nossos sábios eles falam que quando você envergonha uma outra pessoa, você está matando aquela pessoa, você está derramando o sangue do outro. Então, sobre envergonhar o próximo, porque a pessoa não pode ficar com vergonha mesmo se ninguém escutou ou se ninguém viu o que estava acontecendo. Então você não pode envergonhar mesmo se não tem mais ninguém aqui do lado. Então você não pode falar, olha, sabe que eu me lembro que você, anos atrás, você fez isso e isso, e você aprontou aquilo. Você está envergonhando o próximo. Você não pode envergonhar ninguém, nem mesmo uma criança. Você não pode chamar apelidos, que é muito comum de você dar apelido para amigos, inventar nomes que, que você vai acabar envergonhando aquela pessoa. Mesmo se a pessoa ela já está acostumada. E ela não fica mais envergonhada com isso, não fica mais chateada, você não pode usar esse nome, um apelido feio sobre aquela pessoa. E essa é uma grande dificuldade, principalmente hoje em dia, com os jovens, com as crianças, o que se chama bullying, né? Então tá todo mundo fazendo e você vai atrás das outras, né? Maria vai com as outras, você vai fazer com os outros porque para você não ser envergonhado, para você não passar vergonha. Mas se você vê que teus amigos estão errando, estão pecando, estão fazendo coisas errada, não vai atrás deles. E se você for embora, você também vai acabar deixando eles pecar. Você deveria virar para os seus amigos e falar: olha, pessoal, isso que vocês estão fazendo está errado. Vocês estão matando o próximo, vocês estão envergonhando aquele nosso amigo, e assim por diante. Certa vez, o Hafetz Haim, o grande sábio Hafetz Haim, ele estava numa estalagem lá na cidade de Vilna, e ele viu um jovem devorando um frango, fazendo barulho e bebendo e comendo assim com muito feio. E ele nem parou para fazer a bênção, para fazer a brachá e assim por diante. E daí o dono da estalagem, ou do restaurante, vira para o Hafetz Haim, ele fala, esse rapaz aqui é um soldado. Ele é um soldado do czar. A gente sabe que lá na Rússia, fizeram um decreto que as crianças, desde pequenininhas, acho que dos 4 anos de idade, já deveriam ir para o exército e ficassem lá durante anos e anos e anos, 25 anos, afastados da família e da religião, e o propósito era de pegar os judeus de pequenininho para que eles esquecessem totalmente que eles eram judeus, das tradições judaicas e assim por diante. E esse grupo de soldados, eles eram chamados os cantonistas, cantonistim. Então o dono da estalagem vira para o Hafez Haim e fala: este rapaz, ele foi sequestrado da casa dele, criancinha, ficou 25 anos no exército do czar na Rússia,
e ele nunca teve uma educação judaica, mas o mais incrível é que ele ainda continua comendo só kasher. E ele nunca estudou Torá nenhum dia da vida dele. Olha só que incrível esse garoto. Então, Hafetz Haim, ele foi para esse soldado e com um grande amor, ele pegou as mãos dele e deu um beijo, elogiou ele por estar guardando o kasher e mesmo depois de tantos anos terríveis no exército, tudo que ele sofreu e que ele apanhou e que ele passou na vida dele, e ele conclui falando o seguinte: se você tivesse um professor que pudesse te ensinar uma vida de judaica, uma vida de Torá, você seria a pessoa mais sagrada, mais sortuda, mais elevada do nosso povo. Porque você, com os méritos que você já tem hoje, e ainda se pudesse estudar mais Torá, e o soldado ficou tão comovido com as palavras do mestre, que ele acabou depois virando um dos grandes alunos do Hafetz Haim. E aqui nós temos aquela história que contamos também na véspera do Yom Kippur, do Jonas, do Yoná, em Nínive, com o grande peixe que engoliu ele. E toda a história é exatamente essa. Deus virou para ele, para que ele fosse até Nínive, para que ele advertisse, reprimisse as pessoas que moravam lá, para que voltassem para o bom caminho. E ele fugiu, ele entrou no barco, e daí ele acabou sendo jogado na água, e veio o peixe, engoliu ele, e daí ele fez chuvá, e daí o peixe jogou ele na areia. Acho que foi a aula mais escutada de todas as minhas aulas, de todos esses anos. A história de Jonas e o grande peixe. E no final ele foi lá, e ele advertiu, e as pessoas choraram. E todo aquele povo de Nínive fez chuvá, retornou a Deus. E ele acabou salvando toda aquela cidade que não fosse destruída, que não fossem mortos. Então, se você consegue ajudar o próximo, advertir o próximo, ensinar o próximo, de tal maneira que ele vai acatar, que ele vai receber as tuas palavras, você tem a obrigação da Torá de você advertir e ajudar o próximo. O que acontece se você fala uma coisa feia, uma coisa vergonhosa sobre um falecido? Você fala, ah, aquele cara lá que morreu, sabe? Ele era um malandro, pilantra, ele fez isso, isso, isso. Como que você consegue limpar a ficha? Porque o cara já morreu, a pessoa já não está mais aqui, mas você falou uma palavra vergonhosa sobre ele. Então você precisa, a primeira coisa, jejuar, fazer chuvá, se arrepender, e ir ao túmulo daquela pessoa e pedir perdão na frente de 10 pessoas. Isso é muito forte, o que a lei judaica nos ensina. Então, quanto mais que nós não podemos envergonhar o próximo em público, por isso que existe uma coisa muito forte no judaísmo, que se alguém foi envergonhado em público e ele se conteve, ele tem o poder da bênção. Ele pode virar para outras pessoas e abençoá-las com brachot enormes. Ou seja, se a pessoa ela foi envergonhada em público e ela se controlou, ela foi vitoriosa e ela tem o poder da brachá de abençoar outras pessoas. Eu já vi 2 histórias como essa acontecendo, de alguém que foi envergonhado em público. Na hora ele pegou o telefone e ligou para algumas pessoas que precisavam de bênçãos sobrenaturais, 2 mulheres que não conseguiam engravidar durante muitos anos, ele ligou para elas, deu a bênção que elas engravidassem, 9 meses depois, as 2 tiveram uma criança. Eu conheço essa história, eu sei quem que é e como que aconteceu. Por quê? Porque o pecado daquele que envergonhou é enorme,
Mas daquele que foi envergonhado, por que ele foi envergonhado? Porque talvez Deus queria que ele apanhasse dessa maneira. Mas ele aproveitou essa oportunidade para conseguir ajudar outras pessoas, para conseguir ensinar ou abençoar outras pessoas. Então hoje nós aprendemos que nós não podemos guardar raiva, guardar rancor. Não falamos tanto sobre isso, mas já falamos nas aulas de Tânia, já falamos muito sobre a questão da raiva, do rancor. E a gente falou que a pessoa que ela tem raiva é como se ela estivesse fazendo idolatria. Se você tem raiva de alguém, se você tem rancor, você está fazendo idolatria. Por quê? O que quer dizer idolatria? Idolatria significa você acreditar que existe uma outra força a não ser Deus. Você falar que o céu, que o sol, que a lua, que as estrelas, que a estátua, que a árvore, que é um Deus. Tem controle sobre a minha vida. Isso é idolatria. Quando eu falo, eu estou com raiva de alguém porque ele me bateu, que ele me envergonhou, que ele me roubou, que ele fez isso, deixou de fazer tal coisa. Eu estou falando que ele é um Deus. Ou seja, ele tem o direito de acabar com a minha vida. E, na verdade, ninguém tem direito. Você pode fazer o que você bem quiser da tua vida, mas não na vida dos outros. A livre escolha e livre-arbítrio é sobre as minhas escolhas, as minhas decisões, os caminhos que eu vou tomar na minha vida. Agora, se eu vou fazer algo com outra pessoa, eu não tenho esse direito. Eu só vou conseguir fazer algo contra outra pessoa se lá de cima foi programado que essa pessoa precisava receber esse tapa, esse ataque, esse roubo, essa vergonha, assim por diante. Como nós falamos nas aulas de Ashgaha Pratit, de providência divina particular, que o pássaro vem e come aquele peixe, porque Deus programou que o pássaro iria comer exatamente esse peixe que precisava morrer neste momento. Se a pessoa foi roubada, se a pessoa foi ferida, é porque lá de cima decidiram que que aquela pessoa seria ferida, que aquela pessoa seria envergonhada, que aquela pessoa seria qualquer tipo de coisa. Mas não fui eu que causei isso para o próximo. Eu fui o mensageiro, eu vou ser punido porque eu bati, matei, envergonhei aquela pessoa. Mas aquela pessoa recebeu aquela pancada porque lá de cima foi decretado que ele iria receber. Então, se eu tenho raiva de alguém, eu estou falando, você é o culpado da minha desgraça. E não Deus. Isso é idolatria. Eu estou falando que você tem o direito de fazer o que você quiser com a minha vida. Você não tem o direito. Tudo que acontece na minha vida é porque Deus programou que isso iria acontecer. Então, se eu tenho raiva, rancor, fúria de alguém, eu estou fazendo um pecado de ter raiva, de ter rancor e principalmente de estar fazendo idolatria, porque eu estou deixando de acreditar em Deus. Então, com isso, nós aprendemos mais algumas mensagens para a nossa vida, de não ter raiva, de não guardar rancor, de advertir o próximo e principalmente de não envergonhar o próximo em público, não envergonhar uma pessoa em público e dessa forma traremos a construção do templo sagrado com a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.